Muito bem, galera! Estamos começando mais um encontro aqui do empreendedores.com.br. Semanalmente, a nossa comunidade, os nossos grupos se reúnem para discutir um tema que seja de interesse geral, que seja relevante. E o tema de hoje não pode ser mais relevante do que este: inteligência comercial e a transformação nas vendas B2B. Se você lida com vendas B2B, se o seu negócio vende para outros negócios, você vai tirar um proveito desse episódio aqui que não está no gibi, porque eu vou receber aqui hoje, cara, um dos gigantes aqui do Brasil, que é o Stavros Frangolides, que é CEO, fundador da PAP Solutions. Stavros, cara, desde já, seja muito bem-vindo. E, cara, já começo elogiando aqui a sua aparência, Stavros. Você tá mais jovem aqui, a última vez que a gente se viu faz alguns anos, né, Stavros? E você conseguiu rejuvenescer aí nesse tempo, Stavros. Que coisa boa. Oi, Leandro. Primeiro prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Obrigado pelo elogio. São as vendas bem feitas, né, meu caro? Olha Quando aí. a gente vende bem, vende sem preocupação, vende bem feito, né? Os clientes ficam, né? E aí a gente tem mais tempo aí para cuidar, né, da saúde. O tempo passa, né, meu caro? Então, é isso aí, Stavros. tem que cuidar, né? Olha só, e o Stavros, né, uma curiosidade, né, esse nome aqui, que algumas pessoas têm dificuldade de pronunciar, né, Stavros? Ele é grego, né, tem dupla nacionalidade, grego e brasileiro. E o que é legal é que quando ele fecha um negócio lá, ele já me contou, eles quebram uns pratos lá na empresa. Hein, Stavros? Eu queria, viu? Eu já convidei aqui. Infelizmente, a quebra de pratos foi proibida, né? Você sabe, né? Não, tô por fora. Foi proibida, porque em alguns restaurantes na Grécia, lá no interior, que ainda pode, né? Mas é extravasar a alegria, né? Quebrar prato pro grego é extravasar uma alegria. Muito bom. Bom, Stavros, para a gente começar já no tema de hoje, eu vou explicar aqui para a turma, né? Eu vou conversar aqui com o Stavros, depois outros membros do grupo vão se juntar aqui com a gente, vão contribuir, vão tirar dúvidas também. Vocês que estão assistindo agora ao vivo e online, pode já mandar também as suas perguntas aí no chat, a gente vai acompanhar tudo e eu vou repassar aqui as perguntas pro Stavros. E, bom, começando já aqui, Stavros, a gente está vivendo na era dos dados, né? Enfim, os dados são abundantes, todas as empresas lidam com uma enxurrada de dados e eu queria que você falasse aqui para a gente, né, como é que isso impacta e quão estratégico isso é para a área comercial. Bom, dados todos temos, né? Agora a questão, Leandro, é a capacidade de transformar esses dados em decisões estratégicas. Esse é o pilar que as empresas que adotam esse pilar chamam de data-driven, né? Enquanto tem empresas que operam no achismo, enfrentam ciclos de vendas cada vez mais longos, baixa previsibilidade de vendas, as data-driven conseguem prever resultados com até 85% de precisão. Então, usar os dados para que você possa interagir com o mercado de uma forma mais assertiva, diria que hoje é mandatório. Não é ter dados, é usar os dados, entendeu, meu caro? Então, o comercial, ele evoluiu de um centro de custo para um centro estratégico, porque através do comercial que capta esses dados e que gera esses dados, você transforma a sua realidade em insights acionáveis. Você consegue tomar decisões com base em dados e não em intuição. Apesar que a intuição ainda é muito importante, tá? Então, basicamente, dados vão te dar uma capacidade preditiva que permite antecipar comportamentos de clientes e mercados, Leandro. Então, eu só vou te dar mais um insight na questão de dados. Que dados são importantes? Claro que os dados mais comuns, né, que são leads, custo por lead, custo por cliente, custo por reunião, custo de aquisição, tempo médio por cliente, são obrigatórios, mas hoje são 3 que eu até memorizo aqui, que são muito importantes, que é a velocidade de movimento entre os estágios do funil, quanto tempo cada oportunidade fica no funil, poucas empresas medem isso. A densidade de interações, ou seja, quantas interações um lead tem com você e qual a velocidade dessas interações, e principalmente dados de previsão de receita por vendedor. Esses são 3 dados muito importantes hoje na área comercial.
Perfeito, Stavros. E é bom observar, né, que esses dados eles são diferentes de empresa para empresa, de indústria para indústria. Né? Então a gente pode estar aqui falando, por exemplo, uma empresa de software, normalmente ela demora alguns meses ali até, enfim, né, evoluir aquela negociação até o fechamento. E outras empresas elas têm um ciclo mais rápido, né, Stavros? Como é que então a gente pode saber, sem ter muita noção, assim, um benchmark do seu setor, como é que a gente pode saber se a gente está indo na direção correta, se os nossos indicadores estão bons, estão ruins, porque afinal a gente só consegue se comparar com a gente mesmo, né? A gente só tem dados da nossa própria empresa, né? Eu diria que qualquer negócio hoje no B2B, entre 30 e 90 dias, ele deve se concluir, meu caro, salvo raríssimas exceções, tá? Digo, um negócio que em 90 dias não se conclui, que é um dado temporal, né? Deve ir para um outro funil de automação, não de chamar tanto a nossa atenção. Veja só, existem negócios quentes que podem demorar 1 ano para fechar e continuam quentes, porque é o rito natural das empresas, é o compliance, é a área jurídica, é a área técnica, muitas áreas envolvidas, principalmente para negócios complexos, né? Complexos e de alto valor. Então você pode ter um negócio cuja previsão é fechar em 2026 ou daqui a 1 ano e que seja quente, porque a interação continua, os marcos são realizados, ou seja, você vê que a interação entre as empresas ela é de altíssima confiança. Agora, se você tem seja software, seja a indústria pesada, seja a área de serviços, né, treinamentos, qualquer um que seja, no business to business, muito importante, quer dizer, é um benchmark você acompanhar se o teu lead interage com você. Isso, eu te diria assim, é um dado, interage, eu digo assim, em 1 semana tem que haver alguma interação, da sua parte e da parte dele. Esse é um dado muito preciso, tá, meu caro? Eu te diria que um lead que interage com você 1 vez por semana, ele é um lead com uma possibilidade de conclusão acima de 70%. Olha só, muito bom. Ô Stavros, eu acredito que da última vez que a gente se falou, esse tema não estava ainda, né, em pauta, lógico que já existe há bastante tempo, mas não estava tão no hype como está hoje, que é a questão da inteligência artificial. Eu sei que tem novas tecnologias, tudo, mas a inteligência artificial é o que vem dominando, né, a questão do debate nas empresas, enfim, aqui no Café com a DM, no nosso podcast, a gente sempre conversa sobre esse tema, inevitavelmente, independente do tema da conversa. E eu queria saber, na área de vendas B2B, como é que inteligência artificial tem transformado, né, e moldando a forma como os times comerciais atuam. A IA, a inteligência artificial, ela opera basicamente em 3 níveis distintos na área comercial. Diria primeiro, no operacional, ela alivia o trabalho operacional dos vendedores, hoje calculado em até 65%, ou seja, tarefas de preparação personalizada de reuniões, priorização inteligente de leads. Hoje a IA te ajuda a fazer uma reunião já se preparar em 10 minutos, que antes levaria 3, 4 horas para você coletar dados e preparar um bom briefing ou uma boa reunião. Então, primeiro, operacional, ela alivia o trabalho maçante da equipe de vendas. Segundo, o tático, né? Você, através da IA, você consegue ter uma capacidade preditiva bem maior. Lembrando que IA, a gente tem o prompt, tem a base de conhecimento e tem o modelo. Então, se você, na sua base de conhecimento, você joga o seu transacional lá dentro, as reuniões gravadas, o seu funil, enfim, o seu processo comercial, se você mune ela na base de conhecimento com os dados transacionais, ou seja, o que acontece com a interação de mercado, ela vai começar a te dar insights, tá? Então, isso me leva para o estratégico, né? Que você cria um ambiente comercial verdadeiramente adaptativo. Ou seja, através dos inputs e do retorno da IA, você remolda a tua tática, né? Então, alguns insights que a IA vai te dar, por exemplo, ligações de prospecção, alguns clientes que colocam alguns tipos de objeção, se você está sendo raso, se você não consegue aprofundar nas respostas, geralmente você perde esse lead. Ou ele te dá, por exemplo, níveis de objeções. Que nível de objeção, se é profunda, se é técnica, se é operacional, se é financeira. Todos esses insumos, a IA hoje te dá o que antes era impossível, né? Então, hoje é prática gravar tudo, municiar a IA com tudo,
ter uma base de conhecimento vetorizada, porque os modelos ainda não têm muita capacidade de olhar e de profundamente ler bases muito extensas. Então, a mais moderna, que é o Gemini, que tem 1 milhão de tokens, mesmo assim ela é limitada para o volume de dados que uma área comercial gera. Portanto, é necessário vetorizar essa base de conhecimento de forma que a IA possa ler e estratificar nessa base de conhecimento o que é necessário ela captar para te dar um insight. Então, resumindo, operacional, tático e estratégico. A IA hoje é fundamental, tá? Não é vamos, não, tem que ter, tá? Tem que usar e tem que ter, mas tem que ter o suporte do TI por trás e ter uma base de conhecimentos dinâmica, transacional, não estática. Sensacional. Stavros, você que é o cara, você é o mestre da prospecção B2B, né? E é um assunto que interessa aqui a 100% do nosso público, né? E todo mundo que está assistindo. A gente sabe que o mercado está cheio de receitas, né, cara? Você entra no LinkedIn, um cara diz uma coisa, você vai ler um artigo, diz outra, e acaba também se gerando muito mito nessa área. E eu queria que você falasse aqui para a gente, né? O que é verdade, o que funciona de verdade na prospecção corporativa. Leandro, meu caro, primeiro, antes de falar do processo de prospecção, a prospecção ela leva uma oferta para o mercado. Essa oferta é 90% do jogo. É que pouquíssimas pessoas prestam atenção nisso. Muitas pessoas vão no tático. Eu vou no LinkedIn, eu vou no e-mail, eu mando 4 e-mails ou faço 2 ligações. Ok, isso é muito importante, a cadência, né? Como é que você vai cadenciar os contatos e o que você vai falar em cada contato. Mas a parte estratégica que vem antes da prospecção, Leandro, que é uma oferta boa, e uma oferta boa oferece um valor incremental a quem você vai prospectar, certo? Porque quem você vai prospectar já tem uma solução, você está ali oferecendo algo a mais. Muito raramente você vai bater no mercado e oferecer algo que a pessoa vai falar, nunca vi. Se nunca viu, você vai demorar para entrar. Você vai oferecer mais do mesmo e um pouco melhor. Você tem que convencer que esse delta de incrementar o que você está oferecendo, vale a pena a atenção dessa pessoa, tá? Para te patrocinar dentro da empresa até isso virar uma reunião, um contrato. Então, primeira coisa que pouquíssimos prestam atenção, e é onde eu centrei muito a PAP e que a gente conseguiu escalar por conta dessa mudança, né? A oferta, o que é falado, qual é a proposição, o que está em cima da mesa. Segundo é o público, Leandro. Essa oferta tem que ressoar com o público, certo? Você tem que apostar em públicos que tenham um potencial de dor, de desafios que a sua solução ajuda a resolver. Tudo isso encapado em cima de um ambiente de muita credibilidade, de cases, muito preparo. Então, o que funciona na prospecção é estratégia em primeiro lugar. A gente está inundado por soluções de softwares e plataformas que oferecem automação, venda rápida, vão encher seu funil, 40 reuniões por semana, tudo, infelizmente, tem que falar a verdade. É tudo balela, não existe isso. Se cada um pudesse gerar 40 reuniões uma semana, todos nós não teríamos agenda para nada, a não ser fazer reunião de vendas. É um processo complexo, complicado, difícil, cheio de frustração, mas tem que fazer. Porque enquanto a gente não faz, nosso concorrente está fazendo. Então, sucesso na prospecção e o que funciona na prospecção é uma boa estratégia. E aí, claro, usar o LinkedIn, o e-mail, o telefone em cadências, né? Você ter uma qualificação estratégica, você entender bem quem você vai dedicar seu tempo. 90% dos leads não vão converter, tá? Mesmo que é um lead que te procure, um lead que entrou lá no Google Ads e procurou pelo teu serviço, você vai converter 10 a 15%, não mais do que isso. Então, saber qualificar lead para saber onde você vai investir seu tempo é muito importante. Estou falando de gestão de energia, tá? Então, o que funciona na prospecção é uma boa estratégia e uma boa gestão de energia. Perfeito. E antes de chamar aqui os nossos convidados aqui, Stavros, né? Você falando aqui, eu fiquei observando também que esse tema acabou, enfim, né? Ele faz parte da agenda das empresas, e só que muita gente compra receitas prontas. Então vem assim com o script pronto de prospecção e tal, e a gente no mercado, como a gente é prospectado o tempo todo também, a gente acaba criando meio que um radar, não é nem um radar, já é um escudo ali, né,
um campo de força já imune a essas abordagens de prospecção que são muito genéricas, né? Qual que é a dica que você daria também nesses casos aí? Esquecer o script, melhorar o script, porque afinal também é importante ter um certo padrão ali para facilitar o trabalho. Qual que é a dica aí, Stavros? Hiperpersonalização. Se eu for prospectar o Leandro da Administradores, eu vou ter que pegar o site do Leandro inteiro, jogar na IA, pegar o LinkedIn do Leandro, jogar na IA, pegar concorrentes do Leandro, jogar na IA, pegar os meus produtos e serviços, jogar na IA e pedir para a IA me dar o melhor script possível para que eu fale do seu mundo, não do meu. A melhor forma de eu chamar a sua atenção é me ressoar com você. Então, é a mesma coisa que vender um remédio. Não adianta eu fazer propaganda da molécula que tem na fórmula. Eu tenho que falar que esse remédio vai curar a sua dor de cabeça. Entende? Então, a melhor forma de chamar a atenção de um lead hoje é empatia, é se ressoar com o mundo dele, né? O nosso produto, a nossa solução é apenas um veículo. Ele não é o ator principal. Cara, genial. Falei para vocês aqui, o Stavros é o principal nome na área de prospecção corporativa no Brasil. É uma honra ter você no nosso Clube Black, viu, Stavros? E, cara, estamos dando aula aqui para a turma aqui agora e eu vou chamar o nosso primeiro convidado, Fernando Gonçalves. Olha só, o Fernando, aqui ele é psicólogo e sócio na FG Master. Fernando, cara, seja muito bem-vindo aqui. Muito obrigado, boa tarde a todos, boa tarde, salvos. É uma satisfação estar aqui e é um tema assim que realmente envolve a todos nós, porque parte da interação humana, não é? E é sobre esse aspecto que eu também gostaria de perguntar um pouquinho para o Stavros, né? Sobre as interações humanas, embora a gente tenha todo o advento aí da inteligência artificial, ajudando sobremaneira na sistematização de dados, na fluência, né, e no emprego das melhores estratégias. E eu queria saber um pouquinho de vocês, Stavros, a questão do relacionamento mesmo, né? Quando, naquele momento em que você liga, que você marca a reunião, que você vai, portanto, interagir com aquele lead, o que você tem percebido? Primeiro, né, com relação a motivações, interesses, com relação também ao momento que aquele interessado, aquele lead, né, está ali perguntando coisas, qual o momento de vida dele e quais as principais objeções. Porque a gente sabe que a psicologia do consumidor, ela justamente lida, né, com os processos, procura desvendar os processos que envolvem a mente, os sentimentos e os comportamentos e como que esse cliente toma decisões, né? Embora a gente saiba que a inteligência artificial ela traga aí um arcabouço enorme, né, de informações para montar estratégias, a gente sabe também que existe uma certa subjetividade. Então, eu queria saber na tua trajetória, como que você tem lidado com isso e quais os resultados que você tem obtido? Excelente pergunta. Ótima pergunta, excelente pergunta, Fernando. A gente trabalha no ambiente corporativo, né? E a gente tem como premissa que a decisão corporativa é colegiada e racional, né? Parte por aí. Ela é sempre colegiada e racional. Quer dizer, mesmo que haja alguém entusiasmado, sempre alguém que vai levantar uma bandeira e falar, opa, peraí, temos aqui que ver isso aqui, aquilo ali. Agora, o que a gente, no fundo, sabe é que 70% dessas decisões têm base emocional. E depois existe uma justificativa lógica e números para defender uma decisão que a gente sabe que tem um fundo emocional. O mais importante na prospecção e nas vendas, Fernando, é ter confiança naquilo que você passa para o outro lado. É você confiar no que você está oferecendo. É você passar entusiasmo, você passar energia. Aquele que você está abordando, que você está tentando vender, sabe que você é um vendedor. Sabe que você está ali para vender. Então, ele vai se conectar com você na medida que ele vê o seu profissionalismo, que ele se ressoe com a sua oferta e que ele tem uma conexão emocional, sim, com a sua empresa, os valores da sua empresa, com você, com sua oferta, com a sua apresentação, com o que você fala. Existe uma conexão emocional. E sem essa conexão emocional,
a gente não segue em frente, não só nas vendas, como em qualquer outro campo. Então, a minha especialidade é vendas, né? Então, eu nunca poderia me furtar de me aprofundar nesse aspecto. E hoje existem técnicas bastante, diria que tem já uns 20 anos, por exemplo, a storytelling, é você se ressoar com o outro lado com histórias reais, com cases, mostrando desafios, mostrando que houve vulnerabilidades. Uma outra, que para mim é obrigatória, né, é você ser transparente, você passar as suas vulnerabilidades. Você dizer, olha, a minha solução resolve até esse ponto, daqui para lá ela não resolve. É você setar expectativas. É você passar para o outro lado, e principalmente nos negócios, é uma tribo, meu caro, muito preparada. A gente tem um radar bias aqui, quando a gente ouve alguma besteira, imediatamente a gente fala, opa, aqui não está casando as coisas, né? Aqui as coisas não estão encaixando bem. Então, incongruências, falta de linearidade racional, falta de verdade no corporativo, nesse nível, tem vida muito curta. Muito curta. Muito difícil dar um golpe numa empresa, tá? Muito. Aliás, eu não lembro de ter visto assim, demos um golpe numa empresa, alguém deu golpe numa empresa. Muito difícil. Um fornecedor, um vendedor. Então, existe uma ética. Claro que existe muito jogo sujo por trás, existem idiosincrasias por trás, mas a conexão para que haja vendas é sempre entre dois seres humanos. A inteligência artificial, ela não tem intuição, tá? O ser humano tem. Então, a conexão é feita mediante a construção da confiança. E ela vem por meio da honestidade, da empatia. E existem outras ferramentas, escuta ativa, comunicação não violenta, você saber ouvir, você saber se posicionar, mesmo em situações muito frequentes de atrito que existem nas relações comerciais e humanas, é você saber se posicionar sem ferir o outro lado, sem criticar o outro lado. Cara, muito bom. E isso evidencia, né, como é um processo complexo, né? A gente começa conversando aqui sobre a questão da prospecção, da venda em si, e aí a gente vai para os aspectos emocionais. Também é outro mundo que a gente tem que dominar, enfim, para poder ter sucesso aí nas nossas relações, né? Pô, Fernando, obrigado aí pela participação, cara. Deixa eu chamar aqui mais um dos nossos convidados. Obrigado, aqui, que é o Augusto Maurício. O Fernando continua com a gente aí também. Fica à vontade, tá, Fernando, para contribuir aqui. Augusto Maurício, olha aí, cara. O Augusto Maurício aqui da Euroinvest. Augusto, bem-vindo, cara. Prazer te ver aqui. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Stavros. Fernando também. Bem, é um prazer estar participando aí desse bate-papo, falando sobre vendas, né, que é extremamente importante para todos, né, e principalmente para as empresas, né. E pegando até um gancho também, né, do que o Stravo já comentou mais cedo, falando de muitos dados, né, que existem, de um modo geral, né, nas empresas e muitas informações, existem diversos sistemas, né, que hoje em dia ajudam, né, a gente a estar trabalhando esses dados, sejam através de CRMs ou BIs, enfim, né, diversas ferramentas que vêm ajudar nesse sentido. A gente ainda tem a IA, né, que hoje vem complementar, mas ela não faz tudo, como você mesmo falou, né. Então, assim, a pergunta, né, que eu gostaria de te fazer, Stavros, é como, né, um time comercial ele pode se beneficiar, né, para ter detalhes, né, decisórios num processo comercial com base nesses dados e através da análise inteligente, né, dessas informações. Augusto, novamente, prazer em falar com você de novo, meu caro. Eu vou colocar em dois níveis, né? No nível da gestão comercial, os inputs são o volume transacional que o time comercial traz. Então, são dois níveis aí. Quando um comercial ele tem uma reunião com o lead e grava essa reunião, esse material é um material bruto muito rico. Se você pegar 100 reuniões gravadas do seu comercial e jogar num modelo e pedir insights, você vai ganhar aí, no mínimo, Augusto, 2 anos de conhecimento daqui para frente, que ele vai te dar tudo ali. Ela vai te dar os insights, vai te dar o que falam, o tempo, vai te dar, inclusive, o ânimos das pessoas, né? O quantas pessoas animadas naquela reunião, o tom.
Então, você vai ter muitos insights. Eu chamo-se de dados transacionais, tá? Além de número de leads gerados, tempo médio que o lead ficou no funil, obviamente, investimentos, aí você tem o custo por lead, custo por reunião, custo por proposta emitida, você tem as taxas de conversão entre lead para reunião, de reunião para proposta, de proposta para contrato. Estou falando ainda antes da venda, né? Depois da venda você tem o onboarding, você tem o sucesso do cliente, que também tem os seus indicadores, né? Eu coloco a área comercial até a hora que a pessoa assina o contrato, tá, meu caro? Então, em termos de gestão, a melhor prática é coleta dos dados transacionais, conversas e dados de performance, tá? Tudo isso a gente joga dentro dos modelos e os prompts, você interage com os modelos pedindo insights em cima do passado, tá? Aí tem uma camada ainda na gestão, que é você colocar os teus produtos e serviços, os teus desafios e o teu mercado. Então, com essa base de conhecimento, hoje, alguns modelos, eu posso dizer que o melhor aí é o Claude, tá, para fazer isso. A gente usa 5 modelos aqui, né? Tem o famoso ChatGPT, tem o Claude que é da Anthropic, tem o Gemini, tem o Perplexity e tem o DeepSeek, né? Então, para essa análise profunda, o Claude Sonnet 3.7 é a melhor. É o que mais aprofunda, é o que mais humaniza. Na questão execução, vendedor, o prospector, o conversor, a IA vai ajudar para te direcionar no teu funil quais são os leads que vale a pena você investir tempo. O vendedor tem um ativo, Augusto, que é o tempo dele. Tempo igual a energia, certo? Então, se eu abro o meu funil, tenho lá 2.000 leads, tenho 40 ali para cobrar proposta, 35 que tenho reunião agendada para me preparar, tenho gente que falou que ia fechar e não fechou, tem gente que desapareceu, tem gente que pediu para eu ligar, tal. Onde que eu vou atacar? Aonde que eu vou? Para onde que eu vou? Onde eu vou dedicar meu dia? Onde eu vou dedicar 4, 5 horas de energia pesada aqui? É aí que a IA vai te ajudar. Então, ela cria um score em cima do teu funil que diz, olha, essa semana, esses são os seus leads. É aqui que você vai atuar. E é isso que você vai fazer para cada um. Então, isso é um salto quântico, tá? Na atividade de um comercial de topo, tá? De prime. Ok? Então, a IA ajuda na gestão para aprendizado e insights estratégicos e para o comercial, ajuda ele a dedicar a energia dele onde tem maior chance de conversão, de curto prazo. Ô Stavros, eu queria aproveitar essa tua resposta, né? Porque eu fiquei com uma dúvida, e aqui dúvida completamente idiota no sentido lógico, né? Que para quem é um especialista na área, diz, pô, Leandro, né? Como é que você está fazendo essa pergunta? Mas você falou aqui de inteligências artificiais, que todos nós temos acesso a elas, mas elas trabalham integrado com algum programa que faz a gestão desses leads, ou você tem que jogar tudo para dentro de um prompt lá na IA específica? Como é que você faz esse trabalho? Hoje a gente usa, a partir do CRM, você tem que, através da API do CRM, você tem que fazer uma exportação de dados que a IA entenda. O que a gente gosta de fazer aqui, Leandro, é acompanhamento diário. Então, a gente sempre compara a performance de qualquer ator de vendas dele com ele mesmo. Eu não comparo o vendedor A com B, eu comparo o vendedor A de março com A fevereiro, entende? Uhum. Então, a extração dos dados, infelizmente, todos os CRMs te mostram uma foto. Te mostram uma foto, não te mostram um diário que aconteceu, não te dão um gráfico temporal. Te dão hoje quantos leads você gerou, quantos leads você gerou em fevereiro, mas não te diz dia a dia qual foi a evolução do teu funil. Então, primeiro, isso é uma decisão estratégica que a gente usa há muito tempo e funciona. Não diria que é proprietária, mas acho que é uma única consultoria que faz isso, tá? É extração de dados diários. A partir do momento que você tem isso tudo num CSV, qualquer modelo pode te dar essa análise, tá? Porque ele vai te falar. Esse CSV tem o nome dos leads, as datas que eles participaram no funil, quer dizer, hoje ele está em proposta emitida, amanhã ele está em revisão de proposta, no outro dia ele está em emissão de contrato. Quando você coloca isso diariamente, você vai saber quanto tempo ele ficou no funil. Se você sabe que essa empresa é da indústria de SaaS, por exemplo, ele pode dar insights e agregar todas as SaaS. Aí você começa a criar
uma tabela dinâmica em cima de qualquer decisão. O que eu te falo hoje, que vale muito a pena analisar, é o tempo que as oportunidades ficam no funil, a densidade de interações que tem e resultados na linha do tempo por vendedor. São os 3 indicadores que mais têm correlação com o resultado. Muito bom. Pô, Augusto, gostei demais aqui, cara. Vou aproveitar aqui para chamar a nossa querida Suzana Alves, ela que tem uma experiência comercial enorme, aqui é a head comercial da BMP. E aí, Suzana, tudo bem? Olá, tudo bem? Muito boa tarde. Obrigada pelo convite. É um prazer estar falando aqui com vocês um assunto que particularmente me empolga muito, e óbvio, porque eu sou rede comercial, né? Então, tudo que vocês estão falando está validando as minhas teses ou me trazendo muitos insights, então já agradeço desde já. E aí, assim, eu queria trazer uma discussão aqui, ouvir o Stavros com um tema que é o seguinte: você falou um pouco para nós sobre como fazer a venda, né? Mas eu que falo com empresários o tempo todo, porque, enfim, eu vendo serviços de bancarização de crédito e banco digital, e a maioria tem produto, e produto bom, mas não sabe fazer a parte comercial. Então, não basta você ter um excelente produto se você não tem um bom time comercial estruturado, da mesma forma que não basta ter um time comercial bem estruturado e não ter um produto, né? Você precisa ter as duas coisas ali em paralelo. E a gente vê todo mundo montando um time comercial, mas se misturando muito com o operacional. Aí, no frigir dos ovos, o time comercial se perde, porque não sabe se vende ou se ele olha o operacional. Então, traz um pouco de insights para a gente, como montar, de fato, um time comercial ali na base. O que é essencial para a gente ter, de fato, num time comercial? Ótimo, Suzana. Muito obrigado. Prazer em te conhecer. Obrigado pela pergunta, muito oportuna. Quando eu recebo um cliente que tem esse quadro, tenho vontade de pular no pescoço dele, né? Fala, não faça isso, né? Pelo amor de Deus, né? Separe as coisas, né? Eu sou muito enfático nesse aspecto, Suzana, mas, enfim, para montar um time comercial, primeiro é desenhar o processo, né? Qual é o processo? Antes de colocar as pessoas, desenhar o processo. E aí não tem muito segredo, não tem o que escapar. É prospecção, que é gerar o lead, é conversão, converter o lead, é CS, que é onboarding do cliente e primeiras impressões, e expansão, certo? Expandir o cliente. São essas 4 áreas. Você tem aí a área de anti-atrito que tenta evitar cancelamentos, né? Mas essa é uma área que pega tudo. O que eu tenho realmente visto é muito comum, como você mencionou, é empresário que contrata um vendedor, fala assim, vai prospectar, você vai converter e vai cuidar do pós-vendas. Óbvio que ele não vai prospectar, que é a coisa mais chata. Óbvio que ele vai ficar no pós-vendas, que é onde acontece um monte de pepino. Então, ele vai lavar sempre a mão. Você prospectou, meu amigo? Não. Tive que cuidar do cara lá, que vale 1 milhão. Ele sempre vai lavar a mão. Daí que nós montamos a PAP, que é a minha empresa de prospecção, nasceu por conta disso. Porque vendedores não faziam prospecção, porque eles tinham essa porta de saída, né? Então, para montar uma boa área comercial, primeiro, desenhar os processos, né? Segundo, contratar pessoas capacitadas. Aí é muito importante a seleção, porque as competências de um prospector são diferentes das competências de um conversor, de um closer, muito diferentes, né? E de um CS, então são bem distintos. Ter uma tecnologia habilitadora e não inibidora, quer dizer, eu já vi muito gestor, Suzana, pedir para o vendedor imputar lá no Salesforce, não, eu quero tudo lá dentro. Então o cara ficava o dia inteiro digitando e não ficava no mercado. Entende? Então, o grande ofensor do vendedor é tudo que não é falar com o cliente. Tudo que não é estar na frente do seu cliente, lead, prospect, o que quer que seja mercado, é ofensor. A parte administrativa é ofensor, o chefe é ofensor, tudo é ofensor. O tempo dele tem que ser protegido e a energia dele tem que ser trocada com o mercado, não com o chefe, muito menos com o CRM. Por isso que eu chamo de tecnologia habilitadora, né? E por último, muito importante, é ter uma cultura orientada a resultados. Daí entram as métricas. Né? Você tem que ter um cobertor na empresa, na área comercial. Quando vem um empresário e fala, eu quero mudar meu comercial, eu falo, bom, primeiro preciso ver se eu preciso mudar você, tá? Porque se você não tiver essa cultura orientada a resultados e entender que mercado
é uma selva, é uma briga gigantesca, e ficar cobrando seu comercial de meta o tempo inteiro, daí você vai receber o quê? Tem uma estatística da MeTime, Suzane, que 50% dos comerciais em um ano saem. É um churn de 50%, é uma das profissões que mais revolve. E como perde conhecimento com isso, né? Pois é, exatamente. Que a pessoa vai embora com conhecimento, né? Ela leva embora tudo que ela aprendeu e a empresa recomeça, né? Recomeça e o custo é 200% do salário anual, minha cara. Uau. Se você colocar aí o tempo de aprendizado, o que ela leva de acervo, o risco dele ir para algum concorrente levar carteira, o tempo que você vai ter para contratar outro e treinar, o custo é caríssimo. E ainda não conseguiram resolver. Eu não tenho a fórmula, obviamente, mas eu diria assim, um dos grandes problemas que faz o comercial sair é justamente uma estrutura mal feita. Com baixo, planos de compensação não transparentes, sem plano de voo, sem futuro, só cobrança de meta. Eu tinha uma empresa que chamava Meta, era cabeça de bacalhau, ninguém via resolver, ninguém via cumprir a meta. Era cabeça de bacalhau. Então, a gente vê de tudo por aí, mas basicamente assim, desenhar uma boa estrutura, ter uma tecnologia habilitadora que ajude, né, pessoas capacitadas, separar as áreas, um bom plano de compensação, né, que seja meritocrático, nunca comparar pares publicamente, que o vendedor A, ou botar uma tela assim com a performance de cada vendedor. O primeiro vai ficar feliz se vai ser 8, 9 frustrados ali. Isso nunca ajudou. Já trabalhei em empresa que fazia isso. Isso humilha as pessoas. Tem um campeão e 9 perdedores ou 5 perdedores. Isso é bem não cria um... Oi? Isso é bem old school, né? A escola antiga... O que existe? O que existe, minha cara? O que existe de humilhação pública? De, você aí, quando é que você vai parar de falar e aprender a vender? Tal. Eu já vi isso em reunião, comigo, um outsider ali presente, ou seja, existe ainda aquele gestor controlador, e não o líder que capacita, que incentiva, que positiva, que empodera as pessoas, né? Ainda existe muito uma visão hierárquica, top-down, eu te pago, você está aqui para resolver. E não resolve, tá? E se você começar a demitir, os outros vão começar a procurar emprego também. Você vai ter uma equipe esfacelada. Isso é pandêmico na área comercial. Por isso que 50% dos profissionais abandonam e trocam dentro de um ano. Muito bem, olha só, Suzana, parece até que a gente combinou aqui, mas assim, a sua pergunta aqui, as respostas do Stavros, servir de gancho aqui para a nossa próxima convidada, que é a Jamília Amorim, da Capacity, né, Gestão de Pessoas, e para a gente até trazer aqui a experiência da Jamília na questão de como selecionar, né, a importância de selecionar as pessoas certas para as funções certas e exatas dentro da área comercial. E aí, Jamília, tudo bem, Jamília? Bem-vinda também. Tudo jóia, pessoal. Muito obrigada. Estou adorando esse bate-papo, muito rico. E, de fato, né, chegou um momento de falar sobre pessoas e eu queria até compartilhar com o Stavros uma dúvida, na verdade, né? Nós aqui na Capacity, a gente acredita que é possível potencializar os resultados, né, com pessoas certas no lugar certo, como você bem disse. Afinal de contas, cada um tem as suas competências e vão conseguir desenvolver a atividade melhor se ela estiver naquela posição, de fato, preparada para ela. Mas eu queria entender como você vê o impacto, né, de contratar errado, de colocar alguém em uma posição divergente daquilo que ela, de fato, pode entregar, e como que isso reflete nos resultados comerciais de uma empresa. Jamília, prazer em te conhecer. Obrigado pela pergunta. O impacto é devastador, tá? Devastador. Diria que é um dos principais erros que as empresas cometem está aí. Contratar errado, sem eficácia, né? Ou seja, colocar a pessoa errada para fazer a função. O impacto é financeiro, é moral, bate direto nos números, porque não há performance. Bate na moral porque você tem um integrante ali que não se sente produtivo, isso é péssimo para ele, para os colegas dele, para a hierarquia toda, o custo é elevadíssimo. Então, contratar pessoas que têm afinidade com a função e que têm o potencial de aprendizado
para mim, seria a linha A da preocupação da gestão comercial. A linha A. Empresas terceirizadas como a nossa preenchem exatamente esse espaço da prospecção, porque ninguém quer prospectar, Jamile. Não é gostoso, entende? Ouvir não, liga depois, vai, manda proposta, liga, eu tô ocupado, quem é mesmo? Erram seu nome. Eu comecei prospectando com esse nome, tá? Então imagina... Eu também. Oi, Gustavo, oi, não sei o quê. Meu nome é Stavros, não, eu nem corrigia mais, deixa pra lá. Né? Vamos embora. Mas eu diria assim, é mandatório hoje você ter uma capacidade interna terceirizada, uma inteligência que te traga o perfil certo para aquela função, que tenha potencial de abraçar, adotar e que também tenha alinhamento com a cultura da empresa, Jamile, porque muitas vezes se você pega um profissional capacitado, experiente, mas ele entra numa cultura que não há Sim, engajamento, muito match, né? não vai embora também. Ele tem propensão a deixar a organização. E acho que um dos grandes desafios é enxergar esse match de cultura. Porque na hora de ser contratado, ele fala tudo, ele aceita tudo, mas na hora do dia a dia, se não houver esse engajamento, a chance de saída é muito grande. Então, eu diria assim, o custo é elevadíssimo, como eu mencionei, pesquisas, 200% de custo do salário anual para repor um colaborador nessa área comercial, e o grande desafio aí é a alta administração entender isso, priorizar isso, né? Não ser, conheço um primo que está desempregado, ele quer vender, traz ele, né? aqui. Traz ele aqui, já que ele é seu primo. Tá aí a chance de você pode ter problema, né? É verdade. É verdade. E até completando assim o que você trouxe, a gente observa que os prejuízos vão além da parte financeira, né? Tem aquela questão de frustração, porque você quando contrata, a Suzana até falou sobre isso, a gente contrata alguém, treina, então você imprime, investe tempo naquela pessoa, além do recurso financeiro, né? Abre estratégia do seu negócio, ferramentas, sua carteira de clientes, e muitas vezes quando você está acreditando que aquele profissional ele vai performar, vai entregar o resultado, ele acaba saindo, ou você entende que de fato ele não era a pessoa adequada para estar naquela posição, né? Você mencionou que ninguém gosta de prospectar. Eu costumo brincar que o SDR, né, a pessoa que prospecta, ela tem um prazo de validade. Ela não aguenta ficar fazendo aquilo ali por muito tempo, porque de fato você precisa ter muita resiliência e chega uma hora que você cansa de ficar fazendo aquele mesmo movimento, né? Então, entender isso também na contratação, olhando aquele profissional a médio e longo prazo é importante para que você não perca pessoas, né? Você consiga ali fazer a nutrição daquele perfil dentro da empresa e ela consiga crescer também dentro da sua esteira comercial, que é muito grande, né? Você falou sobre algumas áreas aí que são indispensáveis e tem realmente como a gente desenvolver e colocar as pessoas no lugar correto. Muito bom, obrigada. Que legal. Imagina, eu só queria fazer um aporte, Leandro, se você me permitir, Claro, para o manda. Jamile. Uhum. Existem áreas técnicas como saúde, financeiro, tecnologia, que além das capacidades, o profissional precisa ter um conhecimento técnico. Ele não pode entrar zerado, na minha opinião, nessas áreas. Ele tem que vir de alguma experiência de mercado embarcada, porque são áreas muito técnicas, principalmente se ele trabalha na área de closing, né, na área do fechamento. Inspeção nem tanto. Um dos fatores que a gente percebeu que diminui muito essa questão de para onde eu vou, qual é o meu futuro aqui, é você apresentar um plano obviamente, de carreira, né? Você vai começar como SDR, depois você vai para a supervisão, depois você pode ir para closer, você pode ir para CS, você pode ir para produto, tá? Que é marketing, digamos assim. Isso também dá uma aliviada. Quando você também no plano de compensação fala, durante 6 meses vamos começar com um X aqui, mas a partir do 7º mês esse X tem um plus de 20%, porque você passou da marca do pênalti inicial, que são 6 meses. Nunca na área comercial comparar pares publicamente, como eu mencionei, que muito gestor faz, né? Nunca, sempre ele com ele, conversas reservadas, você tem uma capacidade aqui, acolá. E uma gestão, principalmente uma liderança, que não seja a mãe nave, que qualquer probleminha a pessoa recorre, sabe? Mas que seja alguém que fale, você é bem maior, bem mais capaz do que você acha que é, que é o que eu acredito, tá? Que a maioria das pessoas se autolimitam, elas podem até falar diferente, mas na prática elas têm uma ideia de si mesmas muito melhor do que elas são. E como é que você libera isso? Dando confiança.
Fala, toma aqui, isso aqui é teu, mas você quer grande demais, pega e faz. Não importa se você errar, tô junto. E uma outra coisa muito salutar na área comercial que a gente também pratica e para alguns clientes também que a gente dá consultoria. Ter um silo de aprendizado. Se você tem uma equipe de 8 pessoas, cria um grupo de 4 aprendizes que ficam ali aprendendo, ajudando, tal. Isso cria 2 fatores. Primeiro, os 8 sabem que tem alguém esperando no lugar, é que nenhum reserva no time de futebol, tá? Não é que a prática da empresa é sempre trocar, sempre eu vou trocar, não. Mas tem gente que vai pedir passagem. Ou a gente vende mais e amplia nosso comercial, ou vou ter que substituir alguém, mais ou menos esse é o ambiente. E 2, essas pessoas, quando entram na operação, entram muito melhor preparadas. Claro que isso demanda de investimento. Eu vou fazer uma contribuição rapidinha. Tem uma coisa que eu gosto de fazer muito nos meus times, que é toda pessoa que chega, por mais experiência que ela tenha, eu gosto de fazer as famosas duplinhas. Ó, Sim. Antigamente a gente chamava de carrapato até, né? Muito antigamente. Hoje a gente chama aí bem, né, bem bacana como uma dupla. E vai tendo uma mentoria de fato. Ó, houve essa reunião, agora a próxima faz você, eu tô aqui do seu lado. Isso vai encorajando também a pessoa, né? Então, trazer essa facilidade na transmissão de conhecimento, porque você tem conhecimento do mercado, mas o conhecimento daquela empresa, da cultura, do dia a dia, daquelas rotinas, não necessariamente a pessoa conhece. Então, fazer esse trabalho de apoio, de mentoria mesmo, eu acho que funciona muito bem para reduzir o tempo de aprendizado e de resultado. Com certeza. E a pessoa se sente mais acolhida também, né, Suzana? Ela que entra na empresa, ela vem com um monte de inseguranças, né? E quando você faz esse carrapato, ela já tem um acolhimento ali, ela já tem um ponto de apoio, como você falou, para justamente passar essa fase das inseguranças. Sem dúvida. Muito bom. Ô, Stavros, eu queria pegar a carona aqui num dos pontos, né? Aqui você falou, né, que essa função do SDR, o cara não fica muito tempo na função porque é uma função chata, mas é uma função vital. Se ninguém desempenha esse papel, né, como é que a empresa vai trazer novos leads, novos prospects ali para dentro desse funil? E aí eu queria saber o seguinte, né? Então, qual que é a estratégia para gerir essas pessoas? E muitas vezes a gente consegue, por exemplo, desenvolver um bom SDR, aí diz, pronto, ó, o cara aqui está desempenhando ótimo aqui nessa função, pronto, merece ser promovido. Aí você perde um ótimo SDR e vai ter que, enfim, fazer um outro ali do zero. Então eu queria saber qual que é a melhor prática de gestão de um SDR para que ele goste da função, desempenhe, enfim, né, e que a gente possa contar ali com uma pessoa nesse setor tão estratégico, né? Ok. Leandro, SDR é uma função de entrada, eu diria, na área comercial. Geralmente pessoas que gostam de trabalhar em home office, acima de 40 anos, têm mais aderência com essa função. Geralmente pessoas mais novas, 25, 20, apesar de serem jovens e ser um emprego, um trabalho de entrada, não costumam ter muita aderência, justamente que é um trabalho de formiguinha. Então, primeiro é o perfil da pessoa, né? Segundo, é você passar um programa de compensação que mostre que ela vai evoluir na linha do tempo. É você mostrar para ela que existem pares dela que começaram como ela e hoje são gerentes ou supervisores ou foram para outras áreas. É você dar um ótimo treinamento. É você evitar que a pessoa faça outras coisas, ela está ali para falar com o mercado, mais nada, ela não pode se preocupar com TI, com nada, ela tem que sentar, clicar e falar no telefone e mandar e-mail. É você preparar para ela uma estratégia de ida ao mercado muito bem substanciada, né? Toma aí, vai aí no ChatGPT, cria o script, isso não vai rolar. É você passar para ela realmente um preparo, ela vê que a empresa te dá um suporte para você realizar a função. A PAP é uma empresa que tem 70 SDRs e tem mais 70 pessoas atendendo esses SDRs, né? Porque eles são a produção da empresa, é o SDR, né? É quem produz. Por fim, quanto tempo uma pessoa fica? A gente tem pessoas que estão 5 anos na função, já foram convidadas a sair, a ser promovidas, não querem. Eu estou muito bem aqui, tem que dar autonomia, não pode fazer microgerenciamento, tá? Não pode cobrar meta. Olha que absurdo que eu estou falando, quem está me ouvindo aqui. Olha só o que eu estou falando.
Nós temos objetivos, tá? Você tem o objetivo de marcar tantas reuniões para essa empresa esse mês. Está aqui os seus insumos. Outra, o SDR, que é chamado às reuniões para dar insights do que ele ouve, além da IA gravar tudo, ele é muito valorado. Outra, o SDR tem que participar de coletividades onde ele possa ser ouvido, para ele se sentir pertencente. Ele não é apenas uma máquina que fica ligando o dia inteiro. Ele participa da empresa. Ele é ouvido, ele é considerado. Então, são ações que parecem descoladas, mas que, se você olhar de forma... elas são sinérgicas, sabe? E ajudam muito essa pessoa a se sentir pertencendo e colaborando, que é o que gera felicidade. Muito bom. Ô, Stavros, e aí você falou uma coisa que eu também aqui me lembrei aqui de um hábito meu, que eu acredito que todos vocês também estão com o mesmo hábito, que é o hábito de detestar ligações. Então, assim, eu acho que... Olha aí, todo mundo rindo aí porque estão concordando, né? E assim, eu não estou falando só das ligações de número desconhecido e tal, que a gente já ignora de cara. É até uma ligação fora de hora de uma pessoa que está até na agenda. Você olha assim, pô, o cara está me ligando agora, por que ele não marcou antes, enfim e tal, né? E essa mudança de costumes, isso aí 10 anos atrás não era assim. A gente, atendia telefone e tal, fazia parte. Até dentro da empresa a gente tinha um telefone. Hoje em dia aqui, por exemplo, a gente não tem mais, né? Tinha uma central telefônica com espera, aquela musiquinha e tal, tudo mais. Hoje em dia não tem mais. E por conta dessa mudança de hábito, a gente observou, não, ninguém liga mais, se liga para encher o saco, para vender alguma coisa e tal. Então, como é que a gente pode lidar com isso? Eu quero saber se essa questão da ligação ainda é importante nesse processo comercial, de prospecção e tudo mais, ou se isso perdeu a relevância diante da mudança de hábitos de praticamente a sociedade toda, né? Sim. As ligações telefônicas, ano a ano, crescem, Leandro, inclusive no mundo corporativo. A gente falava do e-mail também um tempo atrás, o e-mail vai fazer 40 anos, né? Antes a gente recebia um e-mail, e todo mundo corria, recebia um e-mail, você chamava a família para abrir junto. Tirar foto ali, né? Hoje a gente recebe 200 e-mails, 150, a maioria é spam, né? Então o telefone está vivo, está mais vivo do que nunca. Ele tem um lugar hoje mais estratégico, Leandro. Você consegue hoje abordar um executivo de nível C, um presidente de uma multinacional, você consegue falar no telefone com ele. Qual é a fórmula? Bom, existem algumas táticas, tá? Agora, o mais importante do que eu te falar as táticas, do horário que ligar, terça-feira a partir das 8 horas da noite, você vai achar gente muito importante numa empresa, não é por aí. O caminho nenhuma empresa está fechada para o mercado, você desligou seu telefone, mas o WhatsApp está aí correndo solto, né? O e-mail está correndo solto, certo? Perfeito. Então, você não está fechado para o mercado, você fechou um canal, né? Agora, nenhuma empresa pode se dar o luxo de não atender fornecedor, não atender vendedor. É chato, mas é fundamental. Agora, se eu abordasse você com um pitch do tipo, Leandro, aqui quem fala é o vice-presidente do banco Boston, eu tenho uma linha de crédito aí com juros zero, tá? Para você devolver em 5 anos. Você vai me atender ou não? Mas isso é golpe, aí o cara já vê, né? ai. Mas tão bom verdade. Golpe. Mas enfim, depende da oferta, né? Com certeza. Se vocês me permitem um comentário, acho que depende também muito do momento ali, né? No começo, você engatar nesse relacionamento para falar por telefone, ele pode ser um pouco difícil, né? Porque hoje é muito... Posso te ligar? Pode, então liga, né? Não pode ligar direto. Mas depois que esse cliente está dentro de casa, ele quer ser atendido, ele quer disponibilidade. Então, ele vai ligar, ele não vai mandar uma mensagem. E ele vai te ligar de dia, né, de noite, no final de semana, porque o que ele precisa é de solução para alguma questão que tenha acontecido ali na prestação de serviço. Então, na figura aqui de empresa, não dá para se dar ao luxo de não atender o telefone e perguntar primeiro se posso te ligar. Sim. Tem que existir a disponibilidade plena, principalmente do comercial ou do relacionamento. Né? Então, depende muito de que lado da cadeira você está para você abolir o telefone. Né? Mais ou menos isso.
a ligação telefônica, por exemplo, se você liga para um lead, né, querendo falar, alguém vai atender o telefone de uma empresa. Falou, sou Stavros, quero falar com o Leandro, quero falar com a Suzana. Qual é o motivo da ligação? Eu sou um consultor e eu acredito que a gente pode ajudar a empresa. Temos um produto assim, assim, assado, enfim, vou fazer meu pitch. Temos 3 possibilidades. A ligação ser passada, 10%, tá? A pessoa não estar, 30%, 40%. E ela me dizer que para enviar um e-mail, 50%. Mas você vê que tem 10% aí? Não são desprezíveis. Você vê que eu tenho 40% de chance de mandar um e-mail direto para ela autorizado? Não é desprezível. Tudo isso eu consegui numa ligação telefônica. Então, e outra, a hora que ela receber, a Suzana, ou a Jamília, ou o Augusto receber um e-mail, vão saber que eu liguei também. E que aí eu vou ter uma autorização para ligar de novo para saber o que achou do meu e-mail. Essa é a função da SDR. Tá? Porque o telefone, Leandro, 33% das ligações, 1/3, vão ser significativas. Ou seja, eu vou conseguir evoluir na ligação. O e-mail frio, menos de 1%. Então, o telefone tem um papel fundamental na prospecção. E então, no CS, ou no serviço ao cliente, então, como a Suzana mencionou, o cliente no início não quer ser incomodado, mas depois que ele começa a receber serviço, ele quer interação online, tempo real. E aí ele quer ser WhatsApp, né? Turma, a gente está chegando aqui no final do nosso bate-papo, mas eu queria aproveitar aqui a presença do Stavros. Stavros, eu vou levantar a bola aqui para você cortar. Eu queria que você comentasse assim, qual que é a vantagem de uma empresa contratar um serviço terceirizado de prospecção, ao invés de ter dentro do seu próprio, né, internamente esse serviço. Existem vantagens e desvantagens, como qualquer terceirização, Leandro. Vantagens, custo menor, você vai pagar menos, porque a empresa terceirizada já vem com todo o acervo de conhecimento, protocolos, softwares, equipe treinada, enfim, tem aí, outra, não vai te deixar na mão, né? Então, você não vai ter ruptura do serviço com o terceirizado. Você tem essas vantagens. A desvantagem é o controle, tá? Tem empresa que tem dados muito sensíveis, sabe? Que são dados e são propriedades intelectuais que ela não pode dar para um terceiro. Então, ela quer ter tudo dentro de casa e quer ter o comercial ali na mesa ao lado fazendo o serviço, tá? Então, eu diria que a única desvantagem seria empresas que precisam de muito controle da operação, não terceirizam. A nossa empresa de terceirização, a PAP, ela dá transparência total nos processos, justamente para o empresário sentir que ele tem controle da operação. Ele ouve as ligações, ele vê o CRM, vê tudo. E claro que tem cláusulas de defesa aí e garantia da confidencialidade. Então, é uma barreira menor, tá, meu cara? A maioria das empresas não terceiriza, tanto quanto um serviço de contabilidade, tanto quanto um jurídico, tanto quanto um facilities, que hoje todos terceirizam, né? Você não vai ter um advogado interno aí. Uhum. A não ser que você seja uma multinacional. Poderia terceirizar a prospecção também. Estamos no caminho, tá, meu caro? Estamos no caminho. Acho que é mais uma questão cultural. Não vejo muito sentido a empresa hoje contratar SDRs para perdê-los em 1, 2 anos, entende? E ter que começar tudo de novo. Eu não vejo, claro, sua parte interessada, né? Posso botar uma cerejinha no bolo? Claro, Suzana. Em relação a custos, como isso se posiciona? A empresa ter o seu próprio SDR, sabendo que ela pode ter uma perda desse profissional muito rapidamente, e o custo de terceirizar, porque embora seja distante, existem indicadores que vão mostrar o trabalho que está sendo feito. Mas em questão de custo, o que é mais interessante hoje? Como você tem visto isso no mercado? Então, você contratar um profissional, seja qualquer modelo, tá? Seja como terceirizado, microempreendedor ou PJ, seja como CLT, para ficar dentro da tua operação, exclusivo, ok? Exclusivo. Lógico que você vai ter todos os custos dessa contratação, que é a empresa que vai achar esse profissional para você, o teu custo de treinamento, o teu custo de ele passar pela curva de aprendizado. Ele vai estar pronto, Suzana, em 3, 4 meses no mínimo, tá? Eu diria 6 meses é mais seguro, para você largar ele operando full time. Isso tudo tem um custo que você vai estar pagando o que você prometeu e tendo uma contrapartida pequena.
Você tem o custo dele desistir, ele não se amoldar à cultura da sua empresa, né? Por mais que você tenha acertado no modelo de compensação e tudo mais, ele pode não querer ficar. E o terceiro é o custo dele ir embora, que você fica com a cadeira vazia, desfuncional, e você aí tem que começar tudo de novo. Eu já fiz esse cálculo, tem até um vídeo, Suzana, eu vou te mandar depois, que eu mando para os meus clientes, que compara exatamente essas duas situações. É um custo 5 vezes maior. Muito bem. Galera, eu queria agradecer vocês aqui pela presença, o Stavros, Augusto, o Jamile, a Suzana, o Fernando também. E foi demais aqui esse bate-papo aqui, uma tarde aqui de aprendizados aqui com o Stavros. O que vocês acharam aí, galera? Vamos agora usar esse minutinho final aqui para deixar aqui a sua mensagem final aqui, cada um. Manda aí, Augusto. Augusto ficou mais caladinho aí depois. Deixar a palavra primeiro para a Jamile ou para a Suzana, mas você chamou. É que eu tô na ordem da TV aqui. Não, maravilha. Não, assim, o tema é muito importante, muitas coisas que o Stavros falou, né, eu presenciei em algumas empresas, e vivo, né, hoje aqui também, né, a gente recentemente teve que fazer um processo, e foi exatamente como a gente começou, a gente primeiro desenhou o processo aqui, para depois contratar, né, os nossos vendedores. Então a gente fez o caminho certo, como o Stavros, fizemos a cartilha, né, então é importante você entender, né, porque senão as empresas acabam fazendo contratações erradas, porque já começou errado, né? O processo está errado, enfim. Então, muito do que foi falado aqui foram insights também para trazer para os nossos negócios que a gente tem aqui, e de extrema valia aí todo esse conhecimento que o Stavros trouxe. Muito bem, Fernando. O Fernando não estava aqui na tela agora, gente. Cadê o Fernando? Perguntei aqui pro Vitão, disse, peraí, puxou aqui de volta. Foi mal, Fernando, mas manda aí, Fernando. Eu tive problemas técnicos, peço desculpas a todos aqui, mas felizmente consegui voltar. Olha, foi muito proveitoso, eu escutei coisas que eu gostei, que eu apreciei realmente, né, porque contemplou aí uma parte humana, não apenas técnica, né, então dá para ver que o grande vendedor continua apostando também na interação pessoal e numa coisa que me marcou bastante, na confiança, e não apenas, né, nos recursos tecnológicos e nas estratégias de dados. Então, eu achei muito importante esse evento de hoje, porque eu acho que a gente está no caminho, né? A gente vê esse advento novo e tudo isso que está acontecendo, mas a gente está no caminho. Então, muito obrigado, eu acho que foi bastante produtivo realmente. Há tempos atrás a gente dizia que o grande vendedor era aquele que conseguia vender qualquer coisa, né? Mas a gente sabe que não é bem assim, que o vendedor, como um ser humano, também precisa se identificar com o produto e precisa não apenas hoje gostar de tecnologia, tem que continuar gostando de pessoas, não é isso? Excelente, Fernando. Obrigado também pela participação. Jamile. Nossa, o Fernando, complementando, na verdade, né, o que o Fernando trouxe. De fato, nesse bate-papo dá para a gente perceber duas coisas, né? Que vendas não é meramente um dom, a gente pode aprender, existem técnicas, né? A gente não pode confiar apenas no nosso dom, mas a gente tem aí tecnologia à nossa disposição, que é um aliado, mas jamais vai substituir, como o Gustavo falou mais cedo, né? Jamais vai substituir a intuição e o olhar humano sobre os processos. E eu vejo também que não há uma receita que pode ser aplicada a todo e qualquer pessoa e todo e qualquer negócio, né? A gente, no final das contas, é tudo sobre gente, né? Tudo sobre pessoas certas no lugar certo, atendendo a pessoa certa. Então, isso é muito interessante. Eu vejo a necessidade que a gente tem de conhecer as técnicas, as tecnologias, mas principalmente conhecer sobre perfil, sobre pessoas, porque no final das contas são elas que geram os resultados, né? Então, foi muito bacana, também gostei demais. E muito rico saber. Show de bola. Obrigado, viu, Jamile, pela participação. E Suzana? Imagina. Quero mais uma vez agradecer. Foi um bate-papo super rico. Eu faço votos que muitos assistam, porque na verdade foi uma verdadeira aula, né? A gente falou muito de dia a dia aqui, que MBA nenhum vai ensinar, né? É verdade. Então, é muito rico o que foi dito aqui. A gente falou muito dessa tríade, né, de processos, tecnologia e pessoas. E desde a época de que veio o chatbot, a gente já falava que nada disso substituiria o humano. E eu acredito que a gente segue com essa visão mesmo com a inteligência artificial, né? Mas
os processos e as metodologias, elas são extremamente necessárias para uma área de venda. Não basta ter um excelente produto se você não tiver uma boa narrativa e tiver processo para fazer essa venda se concretizar. E aí o projeto pode começar parado ao fracasso, né? Então, mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Foi muito rico também para mim e eu espero contribuir em próximas vezes. Que legal, Suzana. Muito obrigado. E Stavros, mais uma vez, cara, queria te agradecer aqui pela presença. Lógico, agradecer a todos vocês. Então, assim, esse encontro não teria sido tão rico, né, se vocês não estivessem aqui presentes, cada um contribuindo, enfim, com a sua expertise. E isso é muito, assim, isso traduz muito o sentido do que a gente está fazendo aqui no Empreendedores. Né? Essa reunião eu gosto de comparar com quando o Nick Fury, vocês conhecem o Nick Fury ou só tem eu de nerd aqui? Vamos ver. Tá todo mundo me olhando, quem é o Nick Fury? O cara que fundou os Vingadores, a iniciativa dos Vingadores e tal. E ele disse, vou juntar aqui os heróis mais poderosos da Terra, né? Para ver o que eles conseguem fazer juntos, né? Então foi essa a ideia aqui do Empreendedores, trazer grandes empreendedores como vocês, para ver o que a gente pode fazer juntos, né? E contribuir com a nossa sociedade. Então, Stavros, cara, obrigado mesmo e deixo aqui para você aqui as palavras finais do nosso encontro de hoje aí, cara. Eu que agradeço, Leandro, muito enriquecedor as perguntas, ter o privilégio de conhecer esses craques do empreendedorismo, né, graças também à sua iniciativa, né, do Administradores, do Empreendedores. Então, me sinto muito, muito honrado e muito envaidecido de estar aqui. Eu queria colocar que a gente falou muito sobre vendas como estratégia, inteligência comercial. Temos que pensar também no vendedor, né, no ser humano que executa essa função, né, que ele tem inseguranças, tem medos, tem frustrações. Ele sabe que depende de uma performance individual para trazer o pão à casa, para poder pagar a escola da filha. Eu passei por isso tem muito tempo na minha vida. Eu vivia na corda bamba o tempo inteiro, com essa pressão. Então, a função do líder hoje, do gestor de uma empresa que tem vendedores é falar, bater no ombro, falar, você é um bom vendedor, você vai conseguir, você é capaz, eu confio em você. Você vai fazer. E do lado do vendedor, você vendedor que está escutando agora a gente conversar, eu te digo o seguinte, seja um vendedor que não fica só tomando surra do mercado e pressão das metas, bate na porta do seu marketing, pede um produto melhor. Seja um cara que leva dentro da empresa o que o mercado te passa. Você é a voz e os ouvidos da sua empresa para o seu mercado. Não tenha uma atitude passiva dentro da empresa. Seja o cara que bate na porta do senhor e fala, quero falar com o senhor. Meus leads falam isso. Estamos tomando pau da concorrência. Tem gente com produto melhor que o nosso. Não tenha medo, você vai incomodar. Ninguém gosta de ouvir isso. Mas as empresas mudam na medida que sentem isso na pele. Então, o vendedor bom leva para dentro da empresa o seu mercado. É isso que eu queria falar. Novamente agradecendo a oportunidade. Muito bem. Galera, valeu demais aqui pela presença de vocês aqui hoje. Quero agradecer também aqui, aproveitando, né, que este bate-papo de hoje aqui, ele é exclusivo, né, para quem faz parte aqui da comunidade empreendedores.com.br. Se você quer estar ao lado desses gigantes aqui, acesse empreendedores.com.br. Você vai fazer parte aqui dessa iniciativa fantástica aqui e estar junto aqui com esses empreendedores. Como a Suzana bem falou, isso aqui vale mais do que um MBA. E a gente está junto diariamente, a gente convive diariamente em um grupo, estamos todos juntos trocando experiência e semanalmente a gente tem esses encontros online onde a gente pode trocar experiências, conhecimentos, né? E sempre trazendo alguém aqui para iluminar as nossas tardes com seu conhecimento, a sua experiência, como Stavros Frangoulides. Anota aí esse nome, procura, porque esse cara é fera e vale a pena grudar nele aí que você vai aprender muito e vai levar o seu negócio para outro patamar. Beleza, turma? Então até a próxima semana e mais um encontro do empreendedores.com.br. Valeu, até lá!